eu já estarei passando a oportunidade para ele. A igreja se encontra feliz com a presença desse ilustre pastor, está conosco. Vamos colocar de pés e vamos juntos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ou és bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Pastor Luciano, fique à vontade e transmita aquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração para essa igreja nesta noite. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez aqui em Manchester, e poder rever alguns rostos aí já familiares das últimas vezes que estivemos, e reencontrar o pastor José, que a última vez que estivemos juntos, ele estava em Náchua, né? Era pastor em Náchua quando pela primeira vez lá preguei. É um prazer poder revê-lo e vê-lo abençoado. E estar com o Samuel, né, e com a sua esposa, que me receberam hoje. E eu posso dizer, muito se diz assim, que Deus conhece a gente desde o ventre da mãe, né? Eu conheço ele desde o ventre da mãe dele. Eu não sou Deus, mas conheço, eu vi a mãe dele grávida dele, né? E ele era da cidade lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde o meu pai foi pastor e onde eu passei a minha adolescência. Eu vi ele quando eu era criança, não tenho tanta diferença de idade dele assim, né? Foi até ver que os anos me foram bons, né? Não foram, estão sendo generosos comigo. É um prazer estar com vocês e vê-los animados e felizes na presença do Senhor. Eu tenho certeza que esta noite é uma noite de renovo, é uma noite de fortalecimento, é uma noite de poder de Deus. Você veio aqui, com certeza o Senhor vai te abençoar, vai honrar a tua fé e vai dar a você aquilo que você realmente precisa dele. Você veio aqui esta noite talvez com uma expectativa, mas o Senhor tem algo que não só atende a tua expectativa, como supre aquelas que ainda você vai ter. E hoje é uma noite de bênçãos e de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, nos diz assim a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui na tua casa. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida do pastor José, teu servo, pela vida do irmão Samuel, que me recebeu, por todos os irmãos que aqui vieram cultuar o teu nome. E o Senhor que conhece os corações e sabe que cada um necessita de ti. Eu te peço, ó Deus, que esta noite, pelo teu Santo Espírito, fale aos nossos corações e traga um renovo todo especial para esta igreja, para estes teus filhos. E que nós possamos, Senhor, mergulhar no rio do teu Espírito esta noite e verdadeiramente experimentarmos algo novo de ti para as nossas vidas e para a edificação do corpo de Cristo nesta terra. Assim oramos em nome de Jesus e a ti damos a honra, glórias, louvores e ações de graças por tudo quanto vieres a fazer e operar neste lugar. Amém. Por favor, tome o seu assento. Eu quero dizer para você esta noite que essa é uma noite em que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que esta é uma noite em que o Senhor Jesus vai renovar, em que o Senhor vai operar e vai realizar a sua obra. Você veio ao lugar certo. Não tinha lugar melhor numa quarta noite em Manchester do que este aqui. Você veio na casa de Deus. Esses versículos que nós lemos, eles apontam as últimas palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Estas palavras foram dirigidas a eles quando o Senhor estava andando no Monte das Oliveiras. O importante detalhe geográfico do Monte das Oliveiras, que é citado tantas vezes na Bíblia,
e local aonde reserva também uma grande promessa, quando Jesus, depois que voltar com a sua igreja no final da grande tribulação, vai descer e colocar os seus pés ali, do mesmo lugar de onde foi assunto ao céu. Este lugar em que a Bíblia menciona como um local de sofrimento do Senhor, momentos antes da sua crucificação, foi o escolhido por ele para que dali ele subisse ao céu. Jesus costumava orar neste local durante muitas vezes. É comum nós encontrarmos Jesus orando nas páginas das Escrituras, quando estava em Jerusalém, orando no Monte das Oliveiras. Por que o Senhor amava tanto este lugar? Porque de cima do Monte das Oliveiras, dá para se ver o local onde era o templo do Senhor em Jerusalém. E Jesus, quando ia lá orar em cima do Monte das Oliveiras, ele poderia ver o altar do Senhor aceso, poderia ver o templo do Senhor, aonde haviam os turnos de oração e de adoração continuamente. E de cima do Monte das Oliveiras, ele via a fumaça que subia, queimando o sacrifício e também o incenso que era queimado e que saía do templo em direção ao céu. Por isso que Jesus amava tanto este lugar, porque de cima se enxergava todo o templo. E foi daquele lugar que o Senhor subiu ao céu, depois de estar 40 dias após a sua ressurreição. E as suas últimas palavras aos seus discípulos são essas que nós estamos lendo. E na sequência, até o versículo 8, quando ele faz a promessa de que todos receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Mas eu quero esta noite falar com você sobre uma promessa extraordinária de Deus. E esta promessa é uma das raras na Bíblia que você vai encontrar Deus se envolvendo plenamente nela. Nós encontramos bênçãos do Pai, nós encontramos bênçãos do Filho, nós encontramos bênçãos do Espírito Santo, nós encontramos palavras ditas pelo Pai, nós encontramos palavras ditas pelo Filho, nós encontramos palavras ditas pelo Espírito Santo, nós encontramos atributos do Pai, encontramos atributos do Filho e encontramos atributos do Espírito Santo nas Escrituras. Mas ao se tratar do batismo com o Espírito Santo, nós vemos que este é o único tema na Bíblia que acaba envolvendo um comprometimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma única promessa para a igreja, para os filhos de Deus. Se o batismo com o Espírito Santo fosse algo desnecessário, sucateado, esquecido pelo tempo, vencido, algo que seria irrelevante, Deus não se envolveria, não se comprometeria desta maneira. Se falar em línguas estranhas fosse algo específico para uma geração ou para um período na história, o Senhor não iria se comprometer, visto que passa os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Se falar em línguas fosse algo obsoleto ou com data de validade, o Pai não iria fazer uma promessa para o Filho, e o Filho transmitir essa promessa aos seus discípulos, e o Espírito Santo vir e realizar ela. Esta é uma promessa que Jesus disse: eu sou o avalista dela, porque ele disse, o Pai prometeu, eu ouvi ele prometer para mim, ele falou para mim e vocês ouviram de mim. Essa promessa foi feita pelo Pai, e eu estou afiançando a vocês que o Espírito Santo irá vir sobre vós e vocês serão batizados por ele. Agora, por que esta necessidade? Porque o batismo com o Espírito Santo iria mudar a história da humanidade. Iria transformar não somente aquela geração, mas nós que estamos aqui. Somos frutos dessa transformação. Olha o que era um Pedro antes de receber o batismo. Negava Jesus, queria discutir com o Senhor, mudar o plano de Deus, porque quando Jesus começou a anunciar que ele iria sofrer e padecer, Pedro chamou Jesus de lado e disse: mestre, não diga tal coisa, como quem dissesse assim: olha, meu Senhor, está errado isso. Antes de receber o batismo, ele questionava os desígnios de Deus, ele negava Cristo, ele se envergonhava de falar,
ele não tinha respostas e argumentos, como, por exemplo, quando perguntaram para ele, vem cá, o teu mestre não paga imposto? Ele diz que é o Filho de Deus. Filho de Deus não paga imposto, ele não vai pagar mesmo. E quando ele chega em casa, Jesus olha ele cabisbaixo, triste, não fala nada, e Jesus pergunta: Simão, é lícito os filhos do reino pagarem impostos? Não, deixa assim, Pedro. Vai lá no rio, lança o teu anzol. O primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele e vai ter um estátua, paga o meu e o teu e deixa essa gente para lá. Antes do batismo, a vida dele era uma. Depois do batismo, a vida dele foi outra. E pregava com ousadia e intrepidez a palavra de Deus. Porque o batismo com o Espírito Santo é a ferramenta que Deus escolheu para transformar o interior do homem que já é salvo. Transformar de que maneira? Com ousadia, com intrepidez, com poder e com capacidade de manifestar a glória e o poder de Deus. Por que isso? Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículos 2 e o versículo 4. O apóstolo Paulo está falando sobre o falar em línguas e sobre o profetizar. E ele está dizendo que quando a igreja se reúne, nós não devemos ficar falando em línguas, porque as pessoas não vão entender. Não adianta nada eu ficar aqui falando em línguas e vocês não entendem. Vocês necessitam da interpretação, porque senão não vai haver entendimento. E se não houver entendimento, não há fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ninguém vai ter a sua fé acrescentada ouvindo um outro falar em línguas. Mas se houver a interpretação, sim. Por isso que ele fala a diferença entre o profetizar e o falar em línguas. Mas os versículos 2 e o versículo 4 abordam um tema que é extraordinário para o nosso entendimento, para sabermos o porquê que o Senhor deu o falar em línguas para a igreja. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando eu falo em línguas, eu não estou edificando você, eu estou edificando a minha vida. Quando você fala em línguas, você edifica-se a si mesmo. E o versículo 4 diz que quem fala em línguas, em espírito com Deus, fala mistério, e ninguém o entende, senão Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos deu uma linha direta com Ele. Agora, quando eu oro em línguas, quando eu falo em línguas, eu não falo o que eu desejo falar, mas eu falo aquilo que o Espírito Santo me dá para falar. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu o lugar onde estavam assentados. E línguas repartidas como de fogo foram vistas sobre a cabeça de cada um deles. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem concede a língua é o Espírito Santo. É Ele quem dá para você falar. Mas quem fala é você, quem fala sou eu. O que quer dizer? Quando eu faço a minha oração com o meu entendimento, em português ou em inglês, eu oro aquilo que eu quero orar. E eu oro por quem eu quero orar. Agora, existem áreas na vida do homem que o homem se recusa a orar por ela. Existem áreas na vida do ser humano que o ser humano bloqueia Deus de agir nela. Não consegue perdoar, não consegue esquecer, não quer mudar, não quer uma transformação, não quer uma libertação, não quer um renovo. Então ele não ora por isso. Ele ora por quem ele ama ou tem algum interesse, mas por aqueles que o perseguem ou entristecem,
ou não tem algum laço afetivo, não ore. Porque o seu entendimento está bloqueado. Mas quando você ora em línguas, você ora aquilo que o Espírito Santo dá para você orar. Porque é o Espírito Santo quem te dá a língua. É Ele quem faz você falar o que você não imagina que está falando. E você então começa a falar com Deus mistérios, e esses mistérios vão trabalhando no teu homem interior. Então, quando você começa a falar em línguas, você começa a ver que o teu interior começa a mudar. Mas eu não estou falando aqui do falar em línguas na hora do culto, durante um louvor, ou algumas palavras durante a mensagem. Eu estou falando em orar, porque o falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 10 de 1 Coríntios. E este dom manifesto transforma o teu interior. Você conhece alguém que ora em línguas, que realmente edifica-se a si mesmo, que guarda ódio no seu coração? Você conhece alguém que exerce o orar em línguas, que tem dificuldade de perdoar? Você conhece alguém que ora em línguas, que não ama o seu próximo e não tem paixão pelas almas? Não. Porque o seu interior passa a ser edificado. Agora você pode falar em línguas durante 1, 2, 3 horas, e nem por causa disso você vai começar a dar choque nas pessoas. Não é por causa disso que as pessoas vão se sentir impactadas. Você vai ficar até rouco, quem sabe, cansado, com sede, e parece que nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas quando você for orar por um enfermo, quando você for expulsar um demônio, quando você for pregar a palavra, quando você vier adorar ao Senhor, quando você for dar um testemunho de Jesus Cristo, você vai ver a mudança, o impacto disso na vida daquele que te ouve. Porque o teu interior estará edificado. O teu interior estará fortalecido. É por isso que o Senhor se comprometeu desta maneira. É por isso que Jesus disse: o meu Pai prometeu para vocês, e eu ouvi essa promessa. Você tem uma promessa de Deus, que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você tem uma promessa de Deus, que isso é algo que Ele dispensou para a sua igreja. Eu já ouvi muitas pessoas se inibirem diante disso. Capítulo 2 de Atos, falam que estavam reunidos em Jerusalém na festa de Pentecostes, cerca de 15 nações representadas pelos judeus que estavam espalhados na terra naquele tempo. Considerando os dialetos que nelas se falavam, nós podemos imaginar que eram mais de 15 os idiomas falados. E a maneira como Deus usou para manifestar a sua glória foi extraordinária. Porque aqueles galileus, aqueles judeus que estavam em Jerusalém, ao receberem o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Essas outras línguas estão inseridas não somente no contexto que não era a língua deles, ou que eles sabiam falar, mas também na classificação que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Tem língua de homem e tem língua dos anjos. Porque anjo não fala português e nem inglês, ele até sabe, mas não é a língua original dele.
Eles têm a língua deles. Um anjo não fala com outro em português ou em inglês aqui dentro. Ele fala na língua dele. Outras línguas. As línguas que eles receberam foram de homens. Por quê? Porque era a finalidade de impactar aquela multidão que estava em Jerusalém, como um sinal, como um milagre. Porque eles começaram a ouvir judeus que nasceram na Capadócia, judeus que nasceram na Síria, na Panfilha, no Egito, na Etiópia, judeus que nasceram em Cirene, que nasceram na Grécia, que nasceram na Arábia, começaram a ouvir judeus nascidos e criados na Galiléia e na Judéia, falando a língua dos países de onde eles vieram, sem nunca terem estudado ela, e com o mesmo sotaque. E o que eles falavam? Falavam das grandezas de Deus. Por isso que eles perguntaram, mas o que é isso? O que é isso? Não são esses nascidos aqui, como eles falam na nossa língua materna? E estão anunciando grandezas de Deus. Mas eles não sabiam o que estavam falando. E estavam pregando. Um irmão, em São Paulo, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ficou naquele fervor que só o batismo, o renovo do Espírito pode dar. E ele trabalhava com manutenção de casas, consertos elétricos, hidráulicos, reparos. E ele foi chamado, naquela semana que recebeu o batismo, foi chamado para fazer uma manutenção. E era na casa de um judeu. E quando ele viu o serviço, ficou dentro de uma peça da casa, lá na despensa da casa, arrumando e preparando as coisas. E se desligou das questões gerais e trabalhando, começou a falar em línguas. E de repente ele sente que tem alguém atrás dele. E dá uma olhada, é o dono da casa. Está em pé na porta, olhando para ele com os olhos arregalados. E ele olhou e parou. E o homem perguntou: tu é judeu? Não. Tu viveu em Israel? Não, até queria muito conhecer Israel, mas nunca fui lá. Onde é que tu aprendeu a falar hebraico então? Ele disse: eu não sei falar hebraico. Que não sabe, tu tem o mesmo sotaque de onde eu vim. Sem saber, ele estava pregando para o homem. Porque é o Espírito Santo quem dá. E você está usando o que Deus te deu? Você está edificando este tabernáculo que é o teu coração, que é a tua vida? Se você não está, essa é uma noite de renovo. E se você não recebeu, é a noite que você vai receber. Em nome de Jesus. Porque o Senhor quer edificar você, fortalecer você e dar a você a capacidade de fazer a obra dele com ousadia e com poder. Como diz as Escrituras, se o machado estiver embotado, estiver sem fio, você tem que usar muita força. Mas se o machado estiver afiado, você não precisa colocar tanta força. As línguas, elas afiam o teu machado. As línguas, elas vão afiar o teu coração. Elas vão revestir você de poder. Porque nós precisamos deste revestimento de poder de Deus. Eu aqui estou revestido. Essa camisa, ela me veste. Ela esconde a nudez da minha pele. Este casaco, ele me reveste, porque ele veste a minha vestidura. Ele não veste somente a minha, ele veste as minhas vestes, por isso que ele reveste. O Senhor nos vestiu com vestes de salvação. Nós somos salvos.
nós temos as vestes de salvação. E Ele nos alertou para que nós mantivéssemos as nossas vestiduras limpas. Quando eu estou revestido do poder de Deus, eu protejo não somente a minha vida, mas as vestes que Ele me deu. Eu me revisto do poder de Deus para não manchar as minhas vestimentas com o pecado, com a vaidade deste mundo, com as questões que estão aí fora. Eu fico revestido de poder. E estando revestido de poder de Deus, eu estou protegido e eu estou preparado para fazer a obra do Senhor. O Senhor tem uma promessa para você. E essa promessa, ela não tem data de validade. Quando eu comecei a fazer compras em mercado, a minha mãe dizia: presta atenção na data de validade. Não me compra produto velho, estragado, vencido. Você tem que olhar a data de validade. Mas as promessas de Deus, elas não têm data de validade. Elas passam de geração em geração. Elas vão passando de um para o outro. A Bíblia nos diz, em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor deu os mandamentos, Ele disse: eu vou abençoar até a 1000ª geração daqueles que me amam. O Senhor vai abençoar você, vai abençoar os teus filhos, os teus netos, bisnetos, tataranetos, a tua descendência toda. As bênçãos que vêm antes de nós, elas estão em nós e passarão para aqueles que vierem depois de nós. O Senhor tem promessa. E enquanto você se preocupa, quantas vezes em dar uma boa faculdade para os seus filhos, dar condições, dar brinquedos, dar carros, e dar tantas coisas que são boas, agradáveis e que são lícitas darmos e projetarmos para os nossos filhos. Mas saiba que se você passar o poder de Deus para eles, todas essas coisas eles vão ter, e ainda mais um tesouro eterno no céu. Como disse Paulo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor tem para ti é muito maior do que aquilo que você pode pensar. Porque nós vamos pensando na dimensão natural, na dimensão material, mas o Senhor está vendo a espiritual. E aí dentro há um templo em edificação. E sabe quem é o responsável em edificar? É você. Não esteja na igreja pensando: o pastor é o responsável em edificar a minha vida. Eu sou o que eu ouço aí. O pregador é o responsável em edificar a minha vida. Não. O principal responsável em edificar a tua vida é você mesmo. Nós estamos aqui para ajudar você e você nos ajudar. Ajudarmos uns aos outros em amor. Mas o principal responsável pela edificação da tua vida é você mesmo. E por isso o Senhor fez uma promessa: que você receberia o batismo com o Espírito Santo, que você falaria em línguas, que você seria cheio do poder de Deus. E essa palavra envolveu o Pai, envolveu o Filho e envolveu o Espírito Santo. E assim como a palavra de Deus é fiel e é verdadeira, e ela não mudou, ela se cumpre hoje à noite. Ela acontece hoje à noite, porque a promessa de Deus continua valendo. Porque no versículo 8 ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Quando o Senhor disse essa palavra, Manchester era o confim da terra. Quando Ele disse essa palavra, este lugar aqui era o fim do mundo. E o Evangelho chegou aqui, e você vai ser cheio do poder de Deus para testemunhar este Evangelho aqui. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. Eu quero orar por você.
Pois eu quero convidar para vir aqui à frente aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo e querem receber essa promessa de Deus hoje, querem receber o cumprimento dessa promessa hoje. Eu quero chamar você a vir aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus, para que você receba o cumprimento desta promessa. Venha em nome de Jesus. Pode vir você, se tiver crianças, tragam as crianças. E você que já é batizado com o Espírito Santo, mas há algum tempo você não fala em outras línguas, que você não é renovado, eu quero convidar você a vir aqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus. A promessa é para você. Venha receber ela. A promessa é para ti. Venha pegar ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A promessa é tua. Pega ela. Pegue ela em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu vou orar. Todos já receberam? Todos estão exercendo ela? Amém. Eu vou orar pela irmã. Em nome de Jesus, ela vai receber o seu renovo. O irmão. Vou pedir, chega mais aqui, meu irmão. Chega mais perto aqui. Chega mais junto. Aleluia. Vou pedir para alguém, o Samuel, alguém do louvor, por favor, para estar fazendo uma adoração. Nós vamos orar. E você que já é batizado, você que é renovado, busque a Deus e seja renovado aí, seja cheio aí, seja cheio do Espírito Santo aí onde você está, para que você se edifique de tal forma, se fortaleça de tal forma, que veja as coisas tremendas que o Senhor tem para realizar na tua vida. Que você seja verdadeiramente um instrumento de Deus. Você seja verdadeiramente um agente de Deus nessa geração. Eu vou orar, os irmãos vão estar adorando e eu vou estar impondo as mãos sobre os irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós chegamos na tua presença e a tua palavra que foi ministrada, a tua palavra que foi pregada. E como diz a tua palavra, Senhor, nós oramos agora. E no nome de Jesus, oramos, Senhor, para que os teus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Para que os teus filhos, Senhor, recebam de ti. E falem, Senhor, as línguas que o Senhor concede para que falem. Como diz a tua palavra, recebam em nome de Jesus. Recebam o renovo, recebam o batismo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo e comecem a falar em línguas agora, em nome de Jesus. Purifica-me, Senhor, sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor, sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória,
o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação nem verá a ti. Eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me teu rosto. Aleluia, levante suas mãos. O Senhor agiu aqui, agora eu quero que o Senhor dê um renovo na tua vida. Que o Senhor dê um renovo na tua vida, que o Senhor renove você, para que você seja edificado, fortalecido, cheio da unção e do poder de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelos teus filhos, pelas tuas filhas que estão aqui na tua casa. Eu oro, Senhor, pelos obreiros, pelas obreiras, pelos louvores que são erigidos aqui como incenso suave, pelas orações que são feitas aqui, por aqueles que ministram, por aqueles que realizam a tua obra, por aqueles que sustentam a tua casa. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, envia um renovo para a tua igreja, envia um renovo para os teus filhos, para as tuas filhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renova, Senhor, renova a tua igreja, renova o teu povo, renova, inunda, Senhor, os corações com o teu Espírito, como torrentes de água, Senhor. Que correntes venham brotar no coração de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, envia, Senhor, envia um renovo que brote dos corações com rios de água viva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mostra-me tua face, amado meu. Santo teu nome, Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Glória a Deus, aleluia. Tremendo, glória a Deus. Que palavra linda. Oh, aleluia. Jesus quer nos encher a cada dia mais. Jesus quer fazer coisa linda com as nossas vidas. É só abrir o coração. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Deixa Jesus trabalhar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amado Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por aquilo que tu fizeste aqui nesta noite, pela tua palavra, ó Pai, que falaste aos nossos corações.
Senhor, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Jesus. E a Tua verdade dura de geração em geração. Meu Deus, eu agradeço pela vida de todos aqueles que aqui vieram, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, continua abençoando a vida dos Teus filhos, continua mostrando a Tua graça, continua mostrando o Teu poder. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Todos digam amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. E o pastor trouxe um CDs, está ali embaixo. Aqueles que interessarem, por favor, passem ali e adquirem o trabalho do pastor. Deus abençoe a sua vida. Que eu respiro, o pão que me alimenta é a Tua presença, é a Tua essência em mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, glória a Jesus. Nós adoramos. Deus, tem uma cantina maravilhosa esperando ali embaixo. Passe, contribua, colabore. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.